conhecida como a mãe mais odiada da Austrália, condenada a 40 anos de prisão pela morte dos seus 4 filhos. Mas como tudo isso aconteceu? Se sabe que em nenhuma parte do mundo, em uma família, 3 filhos tinham perdido a vida de causas naturais. Estou falando de Kathleen Folbigg, que acabou de ser perdoada pela justiça. Esse é o caso que eu trago hoje para vocês. Em 2003, Kathleen Folbigg foi denunciada como suspeita de ser responsável pela morte dos 4 filhos. Mas quem fez a denúncia? O próprio marido. Mas o que fez com que ele suspeitasse da própria esposa? Lembrando que Kathleen, agora nas últimas semanas, foi então liberada e perdoada pela Justiça da Austrália de todos os crimes. E ela também vai receber uma boa indenização da Justiça. Bom, mas primeiro a gente vai falar sobre Kathleen Folbigg. Como tudo aconteceu, como os filhos dela perderam a vida e tudo desde o começo. Bom, Kathleen Folbigg nasceu em 14 de junho de 1967 na Austrália. Por volta dos 3 anos de idade, ela viu o seu pai esfaquear sua mãe até a morte. Depois disso, ela foi para um abrigo e acabou sendo adotada. Lá pelos seus 18 anos, já em Newcastle, ela conheceu o seu marido, o Craig Folbigg. E eles se casariam então em 1987. 2 anos depois é que o pesadelo na vida de Kathleen e do marido começa. O que era para ser um momento de felicidade com a chegada do primeiro bebê, logo a criança perde a vida. Era 1989, Caleb, primeiro dos 4 filhos do casal, nasceu, só que 19 dias depois ele foi encontrado em seu berço, já sem vida, pela mãe. Foi em 20 de fevereiro de 1989. 2 anos depois, em 1991, o segundo filho do casal, Patrick, perde a vida aos 8 meses de idade, em 13 de fevereiro de 1991. Em 1993, nasce então a primeira filha do casal, Sarah, que acaba então não resistindo e perde a vida aos 10 meses de idade. Isso foi em 30 de agosto de 1993. E eles, depois de perder 3 filhos, foram ter outro filho. Mais de 5 anos depois, nasce então a segunda filha do casal, segunda menina, né? 4ª filha, Laura, que também perdeu a vida aos 18 meses. Era 1º de março de 1999. Uma coisa a se pensar também foi depois, pelo menos do segundo bebê, eles não pensarem em não ter mais filhos, já que eles tinham tido 2 filhos que já tinham morrido, e é uma coisa que não acontece muito, né? Geralmente é um pouco raro, de causas naturais, como eles disseram. E eles foram tentando, né? Foram tendo outros filhos. Eles não pensaram que isso pudesse acontecer, ou eles não tentaram também fazer uma investigação mais a fundo, para ver o que tinha acontecido realmente, né? Com essas crianças, isso lá no começo, desde o primeiro bebê, o segundo bebê, fazer uma investigação realmente profunda, né, naquela época ainda, antes de tentar ter outros filhos. Talvez fosse algo a se pensar, né, a se ponderar na época, né? E aí então, em abril de 2001, Kathleen Folbigg foi então acusada de assassinato dos seus 4 filhos. Só que a Kathleen, ela sempre alegou inocência e ela sempre disse que as crianças morreram de causas naturais, os 4 filhos. Ela sempre alegou isso e nunca mudou essa versão. E aí, em 2003, os promotores de justiça, eles apresentaram, durante o julgamento, os diários da Kathleen Folbigg, onde ela supostamente admitia ter matado seus filhos e assumia a culpa. Em um dos trechos do diário, a Kathleen escreveu algo como: "O que mais me assusta é quando eu ficar sozinha com o bebê. Eu com certeza sou filha do meu pai." Lembrando que o pai assassinou a própria mãe. Ou seja, seria algo, segundo a promotoria, que estivesse afirmando que ela tinha os genes do pai, né? Como ele assassinou a mãe, ela teria assassinado os filhos. Isso segundo a promotoria. Em outro trecho ela diz: "Laura se salvou por ser diferente. Não existe nada de errado com ela, nada fora do comum, porque era eu, não eles." Em outro trecho ela diz: "Com Sarah, tudo que eu queria era que ela calasse a boca. E um dia ela calou." E o promotor Chris Maxwell perguntou para ela, na realidade ele disse para ela que ela parecia sem coração falando algo assim da própria filha. E ela disse: "Bom, foi realmente o que aconteceu. Ela morreu."
Sobre a frase que ela escreveu, o que mais me assusta será quando eu ficar sozinha com o meu bebê, Chris Maxwell, o promotor, perguntou para ela o que ela quis dizer com isso. E ela disse que estava só querendo dizer que tinha medo, pavor, de não encontrar o seu bebê vivo. Foi o que ela disse. No trecho em que Kathleen escreveu que Sarah tinha partido, ido embora, morrido, com um pouco de ajuda, o promotor quis saber, né, o que ela estava querendo dizer com aquilo e se ela não seria essa ajuda, né, ajudinha, que tinha feito com que Sarah perdesse a vida. Aí ela disse que não, que ela estava falando que era Deus, o poder máximo sobre todas as decisões, que seria essa ajuda. E na realidade, então, foram os diários, né, o conteúdo desses diários que condenaram a Kathleen Folbigg. E ela foi, então, condenada por ter tirado a vida dos seus 4 filhos e ficou conhecida, então, como a pior serial killer da Austrália e a pior mãe da Austrália. Kathleen foi condenada, então, a 40 anos de prisão, sem direito ao condicional, em até 25 anos. E durante o julgamento, segundo o Ministério Público, a morte de um bebê é uma tragédia, de 2 já é suspeita, de 3, no caso 4, da Kathleen, é considerada, então, assassinato, até que se prove o contrário. O promotor chegou a dizer, inclusive, que era mais fácil porcos voarem do que 4 crianças de uma mesma família, de uma mesma mãe, né, terem morrido de causas naturais. Isso durante o julgamento em 2003. E a polícia só pôde ter acesso a esses diários por causa da denúncia do marido da Kathleen, que encontrou esses diários entre os pertences dela e achou muito suspeito, e aquilo ali chocou ele naquele momento que ele leu, e ele passou a desconfiar, sim, suspeitar de que a sua própria esposa poderia ter sido, sim, a responsável pela morte dos filhos do casal, dos 4 filhos do casal. E para a promotoria, os diários eram, sim, uma confissão de culpa da Kathleen. Ainda nos diários ela escreveu também que se sentia a pior mãe do mundo, com medo de que a Laura a deixasse como a Sarah tinha feito. Ela disse que sabia que às vezes era mal-humorada e cruel com ela, com a Sarah, e que ela foi embora com um pouco de ajuda, que é aí que ela fala naquele momento que ela falou da ajuda. E ela continua: não pode acontecer de novo, estou com vergonha de mim mesma, não posso contar ao meu marido porque senão ele vai se preocupar em me deixar sozinha com ela, que era com a Laura. E apesar de a Kathleen nunca ter confessado o assassinato dos filhos, não tinha motivo óbvio e também ninguém alegou ter presenciado ela cometer os assassinatos. Mesmo assim, ela foi condenada pela justiça australiana. O ex-marido da Kathleen, o Craig Folbigg, até hoje ele acredita que foi ela, sim, a responsável pela morte dos 4 filhos do casal. Ele alega que ele tem certeza que foi ela que assassinou as crianças, só que ela não admite, mas ele tem certeza que foi ela. Em 2015, com os recursos todos esgotados, os advogados da Kathleen solicitaram uma petição para o governador de New South Wales, pedindo que ele instruísse a realização de um inquérito sobre as condenações. Eles alegaram avanços da ciência, novas descobertas sobre a síndrome da morte súbita infantil, conhecida como SMSI. A defesa da Kathleen entrou em contato com a professora Carola Venuesa. Ela é diretora do Centro de Imunologia Personalizada da Universidade Nacional da Austrália, e eles pediram que ela fizesse a sequência dos genomas das crianças para ver se tinha alguma mutação genética da SMSI, que é a Síndrome da Morte Súbita Infantil. E aí, durante a investigação, Carola Venuesa e a sua equipe encontraram uma variação não relatada antes do gene COM2. Esse gene controla como o cálcio é transportado para dentro e para fora das células do coração. E os estudos descobriram então que variações do gene COM2 podem causar problemas cardíacos em crianças pequenas. E quando eles sequenciaram os genomas das 4 crianças, eles descobriram que as 2 meninas carregavam a mesma mutação no gene que a mãe. Então Carola e sua equipe fizeram o relato, dessa descoberta científica dos genomas para o juiz. Só que ele acabou não aceitando e não reabriu o inquérito sobre a morte, das crianças. Só que em novembro de 2020 os cientistas então publicaram novas evidências, só que agora mais convincentes. Uma equipe liderada pelo professor dinamarquês Michael Todd Overgaard, com especialistas de outros 6 países, descobriu que a variante COM2 que Kathleen e suas 2 filhas, Sarah e Laura, possuíam, podem causar outras doenças e também outras variantes da COM2.
E aí os cientistas descobriram então que essa variante causou problemas cardíacos nas meninas, alterou o ritmo cardíaco das meninas, da Sarah e da Laura, tornando então as duas suscetíveis a problemas cardíacos, juntando com os medicamentos que elas estavam tomando na época. A Sarah estava tomando antibiótico para tosse e a Laura estava tomando paracetamol e pseudoedefrina por uma infecção respiratória antes de morrer. Inclusive, a Laura teve uma inflamação no coração antes de morrer. E segundo 3 especialistas, eles considerariam essa a causa da morte dela. Já no caso dos meninos, do Caleb e do Patrick, os cientistas encontraram outras variações nos seus genes. Uma variação teria sido herdada da mãe e outra possivelmente do pai. Por que possivelmente? Porque o Craig Folbig, o ex-marido da Kathleen e pai dos 4 filhos do casal, se recusou a fornecer amostras genéticas para as pesquisas da investigação. Por quê? Não se sabe. Um dado muito curioso sobre esse caso é que apenas 75 pessoas em todo o mundo são portadoras de mutações nos genes COM1, COM2 e COM3, que foram comprovadamente letais em crianças. Carola Finuessa disse que tão raro quanto se encontrar pessoas com essas mutações, essas variações nos seus genes, é encontrar 2 pessoas que se casem e que tenham as mesmas variações, e as pessoas com mesmas variações terem filhos com essas doenças. Segundo Trace Chapman, amiga de Kathleen, e que inclusive deu várias entrevistas sobre o caso, é de partir o coração uma mãe saber e ouvir que o seu próprio gene matou seus filhos. Ela disse ainda que Kathleen nem teve permissão para viver o luto pelos filhos. E apesar de todas essas descobertas científicas e genéticas, até aquele momento a Kathleen não tinha conseguido reverter todas essas descobertas a seu favor, fazendo com que ela ganhasse liberdade. Os advogados de Kathleen então abriram um caso no Tribunal de Apelação de New South Wales, alegando que o responsável pelo inquérito em 2019 aplicou incorretamente as leis às suas decisões. Nesse momento já havia uma grande movimentação para a libertação da Kathleen, com manifestações, cartazes, também nas redes sociais, e essas descobertas dos genomas geraram uma movimentação muito grande e também uma petição com mais de 90 assinaturas ao governador de New South Wales. Mesmo ainda não conseguindo reverter o caso, os advogados de Kathleen não desistiram. Eles continuaram com as apelações. Pelo menos até agora, em 5 de junho de 2023, quando a australiana Kathleen Folbig, condenada a 40 anos de prisão pelo assassinato dos seus 4 filhos, foi então perdoada pela justiça e liberta. Ela foi perdoada por haver dúvidas razoáveis sobre a autoria dos crimes. Kathleen Folbig foi inocentada depois de cumprir 20 anos de pena. Ela foi presa em 2003, acusada por 3 homicídios e uma de homicídio por negligência, após a morte dos seus 4 filhos, ainda bebês, ao longo de uma década. Em todas as mortes, foi Kathleen Folbig que encontrou as crianças já sem vida, como ela alega. E lembrando que ela sempre alegou inocência. Em entrevista assim que saiu da prisão, Kathleen disse que se sentia extremamente aliviada pela decisão da justiça e que a sua libertação era uma vitória para a ciência e para a verdade. Então, depois de ser perdoada pela justiça, a Kathleen vai receber uma indenização bem robusta por ter ficado presa durante todo esse tempo e agora ter sido inocentada e perdoada pela justiça. A história de Kathleen Folbig, Craig Folbig e seus 4 filhos vai ser contada em série, filme e também um documentário. E a gente vai ouvir ainda falar muito sobre essa história em mais detalhes ainda durante os próximos meses ou próximos anos. Você conhecia essa história? Você ouviu falar sobre a Kathleen Folbig? Você já conhecia de antes, da época dos acontecimentos? Ou ficou conhecendo agora? Comenta aqui pra mim, curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Já clica aqui do lado, tem outros vídeos para você também assistir de outros casos aqui do canal. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.